Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre geração de valor e estratégia, um assunto que é interessantíssimo. Então, estratégia é um dos conceitos mais perigosos nos negócios. A maior parte dos gestores concorda que é de extrema importância, mas o conceito é vago e empregado de várias formas. Então veja só, se você perguntar para qualquer administrador, gestor, gerente, presidente de empresa, todos vão falar que estratégia é um negócio muito importante, mas eles perguntam o que é estratégia, né? Eu separei aqui algumas frases ditas por alguns gestores importantes. A estratégia é ser o número 1 no negócio, né? Quem disse isso foi o Jack Welch, foi o CEO da GE. Estratégia é crescer. A estratégia é fazer aquisições-chave. Nossa estratégia são as pessoas. A estratégia é dobrar o número de pessoas que nós servimos. Então veja, um monte de definições de estratégia um tanto quanto vagas e diferentes umas das outras. Na verdade, nenhuma das frases acima é de fato estratégia. Então a gente precisa definir antes o que é estratégia, tá? O que é estratégia empresarial. De acordo com Michael Porter, que é o pai da estratégia empresarial, um dos maiores estudiosos da área, tem uma obra assim, realmente impressionante sobre o assunto e vale muito a pena você conhecer um pouco, diz o seguinte: Strategy explains how an organization faced with competition will achieve superior performance. Traduzindo para o português, uma tradução livre minha, diria o seguinte: estratégia explica como que uma organização, quando comparada à competição, vai atingir um desempenho superior. Tá? Então, mais uma vez, estratégia explica como que uma organização, quando confrontada com a competição, vai atingir um desempenho superior. A chave para ter vantagens estratégicas é criar valor de uma forma única aos clientes. A competição, para ser o melhor, é um raciocínio comum e errado. Não se trata de vantagem estratégica. Então veja, estratégia é o que você faz diferente dos seus competidores. É aquela criação de valor única que você tem no mercado, aquilo que só você faz. Quando você tem duas ou mais empresas fazendo a mesma coisa ou fazendo coisas muito parecidas e daí tentando competir para ser o melhor, esse é o tipo de estratégia, entre aspas, que acaba só levando à deterioração dos serviços e detonando as margens de lucro desses negócios. A gente vai entender um pouco mais por que isso acontece. Antes de falar um pouco dessa parte da estratégia, a gente precisa entender um pouco mais sobre o valor. Então eu vou apresentar para vocês a cadeia de valor de uma pizza. Tá? Então, só antes, o que é uma cadeia de valor? Conjunto de atividades desempenhadas por uma organização, desde as relações com os fornecedores, os ciclos de produção e venda até a fase de distribuição final. Eu acredito que esse exemplo que eu estou trazendo, que é a cadeia de valor bem simplificada de uma pizza, vai mostrar para você o que é essa cadeia de valor e por que essa discussão é importante. Então imagina que tudo começa, tá? Essa é uma cadeia de valor simplificada, tá? Não precisa de muito mais coisa do que está apresentado aqui para fazer uma pizza, mas é só um exemplo didático para a gente entender o conceito de valor e cadeia de valor. Tudo começa com um produtor de trigo e um produtor de soja. Então imagina que o produtor de trigo gasta R$5 para produzir o trigo e ele ganha R$2 em cima desse processo. O produtor de soja gasta 4 para produzir a soja, ele paga 4 e ele está colocando mais R$2 no preço, que seria o lucro dele. Tá? Então o que esses produtores fazem? Eles entregam seus produtos ao transportador 1 e 2. O transportador 1 paga R$7, que seria o valor do produtor de trigo, certo? Então olha só, o produtor de trigo pagou 5, colocou mais 2, que é a fatia dele, e vendeu por 7. Tá? E o transportador 2 pagou 6 para o produtor de soja e colocou mais 2 no preço dele. Então, esses transportadores colocaram 2 e 2, que seriam o lucro, o valor que eles estão gerando nessa cadeia. E aí eles levam o trigo para a indústria de farinha e o produtor de soja vai levar a soja para a indústria de óleo, a indústria de azeite. O que essas indústrias fazem? Uma delas, a indústria de farinha, compra a farinha a 9 compra o trigo a 9 e daí processa esse trigo, ele vai virar farinha e aí vai embutir R$2 no preço para fazer esse serviço. A indústria de óleo recebe a soja por R$8 e coloca mais R$3 em cima e esse é o lucro, né? O que está em verde é sempre o lucro desse agente dentro da cadeia de valor e eles passam para os transportadores 4 e 5. E esse transportador 4 e 5 leva para o mercado. Tá? Esse transportador 4, né, poderia ser um caminhoneiro, por exemplo, ele compra por R$11 a mercadoria, embute mais R$1 no preço dele, e o transportador 5 compra o óleo a 11, embute mais R$1 no preço dele e levam
o óleo e a farinha para o mercado que estoca e distribui esses ingredientes. Ainda tem uma indústria de fermento que paga R$ 7,00 para fazer todos os processos referentes a produzir o fermento e coloca mais R$ 4,00 de lucro dela. Portanto, ela vende esse produto a R$ 11,00 ao transportador 3, que por sua vez paga 11 e põe mais R$ 1,00 para transportar o fermento também para o mercado. E o mercado, então, finalmente recebe o fermento, a farinha e o óleo, pagando 12 em cada um deles, ou seja, 12 mais 12 mais 12, 36, e coloca mais R$ 6,00, que é o lucro do dono do mercado, para estocar e distribuir essas mercadorias. E aí, então, a pizzaria vai no mercado e tem que comprar esses ingredientes. Quanto que a pizzaria vai pagar? A pizzaria vai pagar 36 mais 6, né, que é o que o mercado está vendendo, o valor final do mercado. Então, está pagando 42 para ter esses ingredientes. E aí a pizza que busca, né, pode ser o próprio dono da pizzaria, vai no mercado, compra esses ingredientes e produz a pizza, coloca mais R$ 6,00 em cima ainda, que é o lucro da pizzaria. E aí ela entrega para o entregador de pizza, que vai pegar esse produto que já tinha R$ 48,00 embutidos aí no preço dele, coloca mais 2 em cima, que é o salário, é o quanto ganha o entregador para fazer esse serviço. Finalmente chega no cliente final, que poderia ser eu e você, que pediu uma pizza e tem que pagar R$ 50,00 por uma pizza. Por que esse raciocínio é importante? O que você está vendo em verde, né, esses números todos em verdes, é o quanto de valor cada um desses agentes nessa cadeia está agregando nesse produto final. Quanto de valor cada um desses agentes gera. Veja que cada um desses agentes trabalha e ele deve ser remunerado pelo seu trabalho, seja de transportar, seja de produzir, seja de processar, seja de estocar, distribuir, seja de fazer a pizza, seja de entregar na nossa casa. Então você tem aqui como que está distribuído o valor dentro de uma simples pizza. Claro que isso aqui é simplificado, né? Como disse, faltou falar do queijo, aí faltou falar de várias outras coisas, mas deu para entender a ideia. Agora, para pensar comigo. Uma pizzaria tradicional, ela está sempre nessa parte, nesse quadrado verde da cadeia de valor. Na verdade, o que as pizzarias fazem? Elas oferecem para a gente a pizza e entregam na nossa casa. Enquanto você tem 2, 3, 4, 5 pizzarias muito parecidas, todas elas trabalhando no mesmo bairro, e elas não fazem nada de diferente além disso, elas estão sempre nesse trecho da cadeia de valor, elas não têm muita margem de manobra para mudar o serviço delas. Imagina que essa pizzaria, a pizzaria A, por exemplo, está vendendo uma pizza a R$50. De repente chega a pizzaria B e começa a vender a pizza a R$47. Dá uma olhada na cadeia de valor da pizzaria, no que está sob o comando da pizzaria, só esse quadrado verde. Se ela quiser empatar com esse preço do concorrente, então vender a pizza a 47 também, ela não tem muita margem de manobra. Ela não consegue comprar mais barato do mercado, ela sempre vai ter que pagar 42. E o entregador, bom, ou ele manda o cliente entregar, ou você vai ter que pagar menos para o teu entregador, não sei. Mas a primeira reação do empresário vai ser olhar para esses R$6 que ele está ganhando. E se ele quiser empatar com 47, o que ele faz? Ele baixa esse lucro dele para 3, de 6 isso aqui vai para 3. Aí ele empatou com 47, que é o valor que chega para o cliente final. Aí a outra pizzaria baixa o valor para 46, aí ele vai ter que baixar de novo. Então veja que é uma guerra de preço que o que vai fazendo? Quem está aqui para trás na cadeia, todo esse pessoal aqui de trás não está sentindo isso, mas quem está aqui está cada vez mais sacrificando os seus lucros, suas margens de lucro numa briga de preço que só vai acabar matando os dois concorrentes. Porque são dois agentes, duas empresas que estão fazendo a mesma coisa, não estão criando um valor diferente, elas estão fazendo a mesma coisa. Então essa competição para ser o melhor, oferecendo exatamente o mesmo serviço para o cliente, o único efeito que ela faz é detonar as margens de lucro desse negócio. Tá? Então ela vai ter que cortar custos, ela vai ter que oferecer um serviço pior, ou vai ter que ir no mercado e talvez começar a comprar um produto de qualidade inferior para não pagar mais esses 42. Tá? Então veja, não tem muito espaço de manobra a não ser você detonar a tua própria margem de lucro. Tá? Bom, então, por que a competição para ser o melhor é uma soma zero? Então é o que eu estava explicando. Quando duas ou mais empresas competem para ser a melhor, através da mesma proposição de valor aos seus clientes, ou seja, elas fazem coisas muito similares, para não dizer exatamente iguais, agindo de forma similar nos mesmos pontos da cadeia de valor, a consequência é uma briga por preços que diminuirá a margem de lucro de ambas as organizações. Exemplo de pizzarias que oferecem o mesmo produto ou serviço na mesma região. Eu tenho certeza que você deve conhecer 3, 4 pizzarias aí no teu bairro,
E se você mora numa cidade grande, né, e você olha para essas pizzarias, o serviço prestado por elas é muito parecido, né, não tem uma grande diferença entre uma e outra. Agora, tem pizzarias que se destacam, elas oferecem um serviço diferenciado, seja entregar mais rápido, seja ser mais barato, seja ter uma pizza mais gourmetizada, seja ter sabores diferentes. Aí, quando você começa a ter uma proposição de valor diferenciada, a gente está começando a falar de posicionamento estratégico, de você fazer algo que ninguém está fazendo e isso garante que você tenha uma posição destacada no mercado e possa praticar margens maiores de lucros em cima disso. Outro comentário, né? Além disso, né, quando tem várias empresas prestando o mesmo serviço, os clientes não terão mais opções, já que os serviços e produtos já que os serviços prestados são basicamente os mesmos. Então, se as empresas prestam exatamente o mesmo serviço, o cliente, na verdade, ele vai trocar 6 por meia dúzia, porque tanto faz qual a empresa que ele vai contratar esse serviço. Eu deixo aqui para a gente refletir um pouco as 5 forças do Porter, né, do Michael Porter. E ele sempre fala onde está o valor na cadeia. Então você tem que ver sobre o teu negócio, aquele negócio que você está querendo abrir, analisar ele do ponto de vista desses 5 forças, para você ver qual que é a tua força relativa aqui dentro, se você é poderoso ou não é. Então, começa com o poder de barganha dos fornecedores. Se teus fornecedores são muito fortes, por exemplo, imagina uma cidade que tem apenas um mercado, aí todas as pizzarias terão que comprar desse mercado. Esse fornecedor é muito forte. Ele impõe o preço que ele quer e pronto, porque não tem competição para ele. E quando aumenta o poder do teu fornecedor, diminui o seu. Tá? Poder de barganha dos novos clientes. Tá? Então você tem que dar uma olhada também nos teus clientes. Eles são poderosos? Se você tem apenas um cliente, por exemplo, vamos voltar na nossa cadeia de valor aqui. Imagina que essa indústria de farinha vende apenas para um mercado. E nesse caso, esse mercado é um cliente muito poderoso. Como o cliente é poderoso, ele tem poder de barganha. E se ele tem poder de barganha, ele fala assim, não, eu não vou mais pagar R$12 nessa farinha que você está me entregando, eu pago no máximo 10. Se vire para dar um jeito de chegar a 10 para mim, senão eu pego de outro fabricante. Então, se o cliente é muito poderoso, você depende de um cliente grande, você vai acabar tendo que comer na mão desse cliente e ele vai impor o seu poder de barganha e reduzir as suas margens. Veja que não existe milagre. O valor nessa cadeia está distribuído entre todos os agentes. Com mais poderoso, é um jogo. Com mais poderosos forem alguns agentes, mais enfraquecidos serão outros. Então você tem que pensar na tua cadeia de valor e ver como que eu posso me posicionar de uma maneira que eu esteja confortável e tendo um lucro interessante, margens interessantes dentro dessa cadeia de valor. Se você tem, como eu disse, fornecedores e clientes muito poderosos, a tendência é que o teu negócio fique com as margens mais apertadas. Ameaça de novos entrantes. Se começa a surgir, é fácil entrar no negócio que você está? Por exemplo, é fácil chegar um novo empresário na minha cidade e abrir uma pizzaria nova? Normalmente não é muito difícil abrir uma pizzaria, então tem uma ameaça de novos entrantes. Agora, tem alguns tipos de negócios que é difícil um agente novo chegar e abrir uma organização para competir. Porque podem ter barreiras de entrada. Por exemplo, qual que é a chance de chegar uma nova empresa e competir com a Petrobras no Brasil? Essa ameaça é baixa. Por quê? Porque você precisa de muito know-how, você precisa de muito dinheiro para fazer isso, você precisa de muito engenheiro e muita gente especializada para fazer isso. Então a chance de entrar um novo player nesse mercado é baixa. A ameaça da Petrobras é baixa. Agora, de uma pizzaria no bairro, não, né? Qualquer pessoa com um pouquinho de dinheiro e com vontade pode ir lá e montar uma pizzaria. Ameaça de produtos substitutos. Qual que é a tendência? As pessoas vão trocar o teu produto? Ou o teu produto é aquele produto que vai ser desejado sempre? Então a gente sempre vê um case legal da Blockbuster, né, que acabou falindo. Ela alugava DVDs e filmes. Quando surgiram serviços como o do Netflix, foi um produto que substituiu você alugar DVDs. E aí isso fez com que acabasse com o valor que essa empresa tinha a oferecer no mercado. Então pare para pensar, o negócio que eu quero oferecer, ele está alinhado com as tendências para o futuro? Ou ele pode ser substituído facilmente no futuro por uma tecnologia ou um jeito diferente de fazer as coisas que seja melhor? E por fim, a rivalidade entre os concorrentes. Esse business no qual você está querendo agir, o mercado no qual você está querendo se inserir, ele tem muita competição? É muito acirrado? Por exemplo, você quer montar um bar, uma casa noturna, sei lá. Existem outros competidores? Existem competidores fortes? Esse mercado já é muito disputado. Às vezes você vai para uma cidade do interior, uma cidade pequena, que você abre um bar com determinada proposta que não tem ninguém além de você fazendo aquilo. Então, como não tem rivalidade, por um bom tempo pelo menos,
você vai ficar com muito do valor da cadeia. Então a gente vai ver um pouco a seguir a questão de posicionamento estratégico, que é a maneira de você proteger o seu negócio e sempre estar com uma boa parte dentro do valor nessa cadeia de valor.